a comunicação e a informação ela é essencial para a democracia. E a informação é essencial da maneira como a sociedade se organiza, seja na democracia ou em qualquer outro sistema. Toda vez que há uma mudança estrutural na forma como a sociedade se comunica, há uma mudança geral na sociedade. Se você pode. O exemplo mais claro é, digamos, 1490 e poucos, você tem a invenção da imprensa e de uma hora para outra começa a circular um é o iluminismo. Assim, sem a imprensa não teria iluminismo. Da mesma forma, eu fui ver como que a democracia ateniense também surgiu. De onde ela veio? Aí eu descobri lá que eles tinham feito a maneira como a sociedade trocava informações havia mudado muito quando eles conseguiram pegar o alfabeto fenício e transformar aquilo e colocar vogais nele, né? O alfabeto fenício não tinha vogais, eles colocaram 5 vogais nesse alfabeto e fizeram uma linguagem que é fonética. Ela não é, ela é fonética. O que você fala está escrito, você consegue ler qualquer coisa, mesmo uma palavra que você não conheça. Ao contrário de quando você tem símbolos, você tem que conhecer muito símbolo. Então, todas essas. Isso espalhou pelo Mediterrâneo de uma forma tão grande que levou toda a modificação no pensamento da população, os pré-socráticos, depois socráticos, Platão, Aristóteles, tudo que a gente considera como civilização ocidental surgiu ali de uma questão de como que as pessoas se comunicavam. O rádio teve a sua importância quando, no século XX, com o surgimento dos primeiros grandes, digamos, demagogos, né? Como Hitler, que usaram muito esse meio, e claro que vai mudar muito a sociedade. Nós não estamos vendo só o começo disso. E precisa ter liberdade, que esse acho que é o seu assunto que você estava mais interessado. Precisa realmente ter liberdade, mas é complicado. Mas nós temos hoje os grandes meios, os grandes grupos que produzem jornalismo, que difundem as informações de uma forma massiva no país, eles enfrentam uma dificuldade, há um desafio o seu modelo está em pleno desafio. Esse Sim. modelo que buscava recursos na publicidade para sustentar o jornalismo, ele está em xeque fundamentalmente por essas novas técnicas. O que eles estão fazendo, o que eles estão publicando. Ao mesmo tempo, as alternativas não se. Hum. Que reflexão você pode fazer sobre esse quadro tão assim Vamos ver, por incerteiro? exemplo, Elmar, vamos ver, por exemplo, a minha experiência na TV Globo. Antes da internet, a TV Globo tinha o domínio da publicidade, ela tinha muito dinheiro, muitos recursos, pagava bem os seus funcionários e poderia fazer reportagens que você hoje são inadmissíveis. Uma das últimas séries que eu fiz lá, eu fiquei 40 dias numa única série. Fui fazer seca no mundo, problemas de água quando teve a seca aqui em São Paulo. Eu fui para a Califórnia, nos Estados Unidos, e lá fui direto para a Ásia, depois eu fui para outros lugares para ver como que eles resolviam o problema da água. E isso é impossível fazer hoje, porque você ia com o cinegrafista, o repórter, cinegrafista, em geral ia um operador de áudio, ia um produtor e às vezes o próprio editor. Isso tudo custa muito caro. Então, a televisão não tem mais dinheiro para isso, isso é um fator. E o outro fator é que hoje, todo mundo tem uma câmera na mão, o celular está em toda parte. A redação hoje é mais ficar ali sentado esperando o que está entrando na internet. Você não precisa, é aí que cria um problema. Você não precisa mandar ninguém para aquela região, um funcionário seu
que você acredita que pago por você e que você testou a credibilidade dele, para ir ver uma questão que está acontecendo lá na Amazônia. Você não tem como mandar hoje. Hoje você faz o jornalismo em cima do que as pessoas envolvidas mandam para a internet, os filmes, os vídeos que eles gravam vão para a internet e você fica só selecionando coisas. Isso é um fato que é horrível, porque você não tem mais confiança no que você vê. E de outro, quer dizer, isso tudo abre todas as possibilidades, você não tem mais como checar nada. E redações, você não tem tempo para checar as coisas. Quando eu fazia Jornal Nacional, a gente saía de manhã, começava a fazer, entrevistava gente, ia para lá, ia para cá, almoçava rapidamente, continuava, etc. Às 4h30, 5 horas, chegava na redação, começava a editar aquele. E as coisas iam. E você, quando chegava à noite, é que as notícias daquele dia iam ser dadas, não só pela Globo, mas pelos outros jornais, SBT, Record, o que seja. E hoje não, você tem que dar continuamente informações. Então você não checa nada, você não checa. Não tem condições. Nenhuma redação, se recebe uma informação, ela vai ficar esperando para checar isso aí e ser furada pela concorrência. Não tem a menor possibilidade. Eu até imaginei uma vez, assim, eu imaginei, assim, vamos fazer um jornal às 8 horas, um telejornal às 8 horas, feito com equipe, com equipes de confiança que possam ir nos locais onde as coisas estão acontecendo, mas essa televisão ela teria que ser feita como você fez no Correio-Jornal, como eu fiz no Jornal Movimento. Teria que ser através de colaborações e algum tipo de sociedade que levantasse o dinheiro e sustentasse o jornal. Eu quero ter um jornal desse, a sociedade precisa ter um jornal que a gente confie à noite. Pode ser à noite, ou um horário em geral, esse 8 horas é um bom horário. E fiquei imaginando isso, já nos Estados Unidos, os jornais pequenos, regionais que estavam desaparecendo, em muitas cidades, a sociedade, a comunidade se organizou, conseguiu colaborações através de doações e tudo, para sustentar aquele jornal, para ter um jornal com as notícias do local, porque senão eles ficam sem notícia. Essa, eu imaginei que poderia ser feito isso, mas exigiria um trabalho na sociedade muito grande, muito forte, e nós não conseguimos fazer isso aqui no Brasil, né? Tudo que exige muito esforço, muita organização, infelizmente a gente não consegue. Isso é outra história que vem lá do nosso período de escravidão. Ô, Tonico, e o que você acha da Piauí? Não é um Você pouco isso sabe, que você está falando? não, sabe que a Piauí, eu não leio a Piauí, já tentei ler e tudo, eu acho muito os textos, são ótimos. Eu, quando tenho um texto bom, alguém me manda um resumo, eu leio, mas eu não consigo, eu não acho que é razoável você fazer as matérias longas daquele jeito, como eles fazem. Então, eu acho que eles teria que ser, eu faria um outro tipo de jornal, mas é isso que você falou. A Piauí é financiada por uma pessoa, por um capitalista que tem dinheiro, portanto, não precisa nem vender, nem sair atrás. Ela dá prejuízo, pode pagar bons salários para os seus repórteres. Eu só tenho esse problema. Eu acho que a gente tem que falar curto. Tem que ser, como dizia lá o Padre Vieira, quando ele escreveu uma carta muito longa, ele falou assim, ó, me desculpe, eu não tive tempo para ser breve. Você tem que escrever cada vez menos. Quando eu fazia Jornal Nacional, e às vezes eu fazia uma matéria de 1 minuto e 50 e vinha a ordem lá do Rio, não, tem que cortar 10 segundos. Eu te digo que eu ia lá, cortava e a matéria melhora. Então, esse é só o único problema que eu tenho com a Piauí. O resto eu não tenho nenhum problema. Eu acho ótimas. E eles estão cumprindo muito bem essa crise atual, com muito boas informações, muito bons repórteres e repórteres. Mas parece que faltam mecenas de esquerda, né? Não, É, Tonico, esses modelos que estão surgindo aí, essas alternativas, eles surgem com a premissa de que o leitor vai sustentar uma parte, ou todo, ou pelo menos uma parte do custo da coisa. E o que está ocorrendo na realidade é que o leitor está retraído, né? é, Eu vejo que há muitos bons projetos, eu vejo muitos bons projetos com essas alternativas
na internet, e blogs e sites e tudo, mas o que eu vejo é que todos estão à míngua. Os recursos são muito poucos, É, né? E fica tudo muito picotado, assim, acaba não tendo não formando sabe, uma coisa consistente. é. Teria que, eu acho que daria para fazer, acho que lá nos Estados Unidos está dando certo nas comunidades. Tentar fazer isso no, num país ainda não foi tentado, não sei se é possível, mas teria que ter muito recurso, muito dinheiro, não, um pouco de propaganda e um pouco de assinatura. Você veja, o New York Times conseguiu sair. O New York Times é um jornal que conseguiu sobreviver a essa onda. Tem uma redação enorme, repórteres para todos os lugares, eles vão no local. É um jornal excelente, mas eles têm, acho que eles têm 2.000 pessoas na redação, algo assim. Mas eles conseguiram porque eles conseguiram cobrar, né? Mas os outros não conseguem mais cobrar. Ele fez o que aconteceu com o Washington Post, um desastre, né? O New York, Foi O New comprado York pelo. Times, ele, na verdade, ele foi um dos poucos exemplos que eu conheço que se preparou. Eu me lembro que em É, 88, eu li uma matéria no próprio New York Times que eles criaram a nova realidade da redação digital e investiram milhões de dólares, né? Então, eles se prepararam para essa transição muito é. fortemente, tá? Então, Mas nós tínhamos que achar uma solução. Mas não vai ser, não vai ser, não serei eu. pois é, Eu já fiz a minha parte. nós temos nessa questão da democracia brasileira que você coloca, tem uma questão crucial dessa, que é nessa área da comunicação, que os governos não resolvem sequer minimamente satisfatório, de maneira satisfatória, que é a questão das políticas de comunicação, né? Nós temos uma política de propaganda do governo, nós não temos É uma isso mesmo. política de Volta a conversa. comunicação Estamos conversando. que estimule o surgimento, porque eu acho que essa questão de surgir alguma coisa nova Falou, beleza. é surgir ao modelo, né? Tem que surgir um modelo que possa ser replicado. Eu não acredito nos modelos universais, gerais, de grandes grupos, de grandes coisas. Eu acho que as coisas terão que ser pequenos grupos, mas com um modelo que possa ser replicado em várias circunstâncias. E esse Sim. modelo não foi alcançado. Como é que está a É, como eu situação? disse, não, como eu disse assim, não foi tentado, não sei como fazer isso. Sinceramente, não sei como fazer isso. É É, que, no fundo, nós todos somos bons analistas e analisamos bem as coisas e não sabemos o que propor, né? pois Então, é. por isso é que a gente fica nessa confusão aqui. Então, eu É que mesmo digo claramente que eu para não tenho, analisar, eu não, para analisar, a gente dispõe estamos das ótimos. informações. Para É, analisar, a gente nós, dispõe das informações da realidade, né? Dispõe das informações. Mas para é. propor uma coisa nova, a gente não dispõe. A É. gente... Existe uma coisa que eu acabei também estudando um pouco mais a história do Brasil, que eu tenho falhas enormes na minha formação, e você vai ver que o Brasil foi formado de um jeito que é muito difícil a sociedade se organizar. Aqui sempre foi muito, cada um cuida de si, cada um faz as suas coisas e a gente só se junta mesmo no carnaval. Entendeu? Desde a época da escravidão, foi a mesma coisa. Na escravidão, tinha batucada. Eles se organizavam para fazer batucada com outras coisas, e mesmo assim a nossa escravidão no final, o senhor escravo, ele punha o escravo dele na rua para trabalhar, e o escravo todo dia tinha que entregar uma coisa, um valor para o dono e o resto ficava com ele. Então já era um individualismo ali muito claro e muito difícil da sociedade. Nós não tivemos uma organização aqui como teve o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Nós temos uma dificuldade de organização. Por exemplo, vamos lá, nesse caso que nós estamos vivendo agora, nós temos que pôr, para mudar alguma coisa no país, é preciso que a sociedade vá para a rua de novo. Porque Aham. quando a sociedade vai para a rua, ela resolve. Ela até essa
a emenda da blindagem, por exemplo, pois um pouquinho de gente na rua, o Congresso recuou. Então, para fazer isso, por exemplo, uma ideia que eu tenho era pegar, em vez de ficar só analisando o que está se passando no país, falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos, qual é o problema que nós temos aqui? Nós temos um problema do orçamento, das emendas, o orçamento tomaram o orçamento da gente. Um grupo pequeno tomou todo o dinheiro do país. E temos um outro problema com relação ao Supremo, por exemplo, que está numa situação extremamente complicada. Assim, temos duas coisas que a gente podia fazer. Por exemplo, vamos fazer como fizemos fazer uma lei de iniciativa popular com emenda e outras leis, um conjunto de leis de iniciativa popular que retome o controle das emendas para o geral, para a sociedade, e não para os políticos que estão. Isso é uma coisa que é só você pegar aí alguém que entenda de orçamento, fazer as leis, a gente se reúne com a sociedade, fala assim, olha, essa é a minha proposta que eu tenho de orçamento, de como o orçamento deve se organizar. Dá um nome para isso, o orçamento é nosso. Aí vamos para a rua exigir que isso aí seja aceito. Isso é uma forma. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém está interessado em fazer isso, porque dá trabalho fazer isso. No caso do Supremo, por exemplo, dos tribunais, é claro que já existem propostas. Tem algum barulho aí, né? No caso do Supremo, nós temos aí várias propostas. Tem algum problema aí? Alguém tem que Então, fechar o microfone. Alguém está com o microfone ligado? bom, vamos desligar todos, tá? Todos desligam, mas no princípio eu não ouvi nada É, diferente, tá, Tonico? Mas vamos lá. Marcos é, Martinelli. Ok, todos os microfones tá bom. desligados. No caso do Supremo, por exemplo, existe já propostas de um código de conduta. Se a gente chegasse a uma conclusão muito clara que nós queremos um código de conduta novo para o Supremo e fazermos aí uma mobilização diferente, mais em cima das universidades, da academia, das associações, se houver uma pressão da sociedade, as coisas mudam. Tudo aqui se muda, com pressão muda, mas é só com muita pressão. E fazer pressão por gente na rua, organizar é uma coisa difícil e não está dentro da tradição brasileira, infelizmente. Tonico, e quanto ao Conselho de Comunicação, de regulamentação da mídia, o que você falaria? Olha, não tô por dentro disso, sinceramente, não li, talvez por falha minha e talvez porque eu também não acredite nisso, entendeu? Você conheceu o Agora, como, projeto? como eu não sou mais jornalista de trabalhar diariamente, eu não preciso mais ficar por dentro de todos os assuntos que estão correndo. Eu passei 51 anos da minha vida como jornalista, sendo obrigado a saber tudo o que estava acontecendo. Agora eu só leio aquilo que me interessa mais e não me entro em todos os assuntos que estão correndo. Todos esses assuntos de comunicação, acho que nada disso funciona. Eu já tive no sindicato, fui diretor do sindicato de jornalistas aqui em São Paulo, foi muito difícil. Entrei na ABI agora recentemente, muito difícil organizar a ABI, muito difícil, com brigas homéricas lá dentro. Pedi demissão do conselho, eu participava do conselho. Então é muito difícil, muito difícil. Mas dentro disso que você lê hoje, ou você te acompanha, Tonico, dentro que você lê e acompanha, o que tem te chamado a atenção nessa área de democracia e comunicação? Os livros, Que mais livros? livros e tem toda uma literatura que surgiu aí nos últimos tempos, então muita gente estudando o que está acontecendo. Começou como as democracias morrem lá atrás, com Levitsky, depois veio uma série de livros. Isso é o que eu leio mais livros hoje. E algumas publicações. O que é que eu leio de publicação? Eu leio alguma coisa, eu leio o New York Times todo dia, um resumo deles. Eu leio, aqui tem que ler um diário, então eu leio a Folha de São Paulo. Eu pego as principais notícias do Globo, também leio aí na internet, o jornal impresso, eu uso a Folha.
E eu leio, que mais? Eu leio Foreign Affairs e leio algumas outras, e depois leio livros, os livros que são publicados. Não, essa é a minha leitura. Muito bom. Elaine, o que tu queria perguntar para o Não, Tonico? não tenho CPI, vai com ela. E aí eu acho que não leio, eu espero as coisas acontecerem. Tonico, eu quero fazer uma pergunta que não quer calar. Esse final de semana eu viajei para o interior, o que eu não fazia há um bom tempo, e me surpreendi mais uma vez, e agora ouvindo, a força de Deus em tudo que é lugar. Essas religiões evangélicas, claro, e que trouxeram Deus para. A voz do dia é Deus. Isso aí é bom ou é ruim para a democracia? Para mim é ruim, mas quero saber de ti. Eu diria assim, Bom, mais do que é bom ou é ruim, é assustador. aí houve um problema muito sério que aconteceu com a nossa, com o nosso trabalho, que é o jornalismo, que é as tendências os evangélicos estavam começando a crescer e a gente não ligou para isso. Não era notícia. A gente dizia assim, esse negócio é crente, né? A gente chama de crente. Fulano virou crente. Tinha gente até que gostava, crente é bom porque trabalha direitinho, não rouba, etc. Era só isso que se falava. Cobrimos isso, porque ela faz aquilo que são os donos do poder querem que ela faça. A nossa imprensa era uma imprensa voltada muito para a academia, para as coisas que aconteciam ali no Congresso, muito distante do resto da população. Só para você ter uma ideia, durante toda a minha carreira de profissional, de 51 anos, quantos bispos evangélicos você acha que eu entrevistei? Nenhum. Zero. Zero. É. Eu entrevistei praticamente todos os cardeais brasileiros, todos eles, começando. E todos os cardeais eu entrevistei para a TV Globo, para o Jornal Movimento, ou para outras coisas. Todos. Então, e a gente desconhecia isso. Isso era uma coisa que a gente deixou de lado, porque a gente não cobria. Era um defeito nosso. Quer dizer, claro que isso era um pouco levado pelos donos do poder, pelos que estão lá em cima, que a Igreja Católica conseguia dominar, ela dominava a imprensa. O Dom Eugênio Salles tinha um poder, né, mesmo na TV Globo, que era enorme, enorme. Então, isso foi uma falha nossa de não saber o que estava acontecendo e não entender. E alguém entendeu, porque se você for ver por que o Bolsonaro surgiu, teve força nessa América, contando por que eles gostavam do Bolsonaro, porque quando ninguém dava no Congresso, falava com o Bolsonaro, ele levava as nossas coisas para frente. Então, nós entregamos, digamos, uma faixa enorme do pensamento filosófico para a direita. Fomos nós que entregamos. Temos que fazer meia-culpa. Para mim, eu faço meia-culpa todo dia de não ter visto isso aqui. Eu só fui entrevistar bispo quando um bispo chutou a santa e eu fui lá na delegacia, mas nem falei com ele, só para dizer que ele tinha chutado e que ele estava sendo processado. É uma vergonha isso que aconteceu na imprensa brasileira. Uma vergonha completa. Mas ô, Tonico, isso, de certa forma, essa ausência do que eu chamo de jornalismo acompanhativo, né? Que é acompanhar os fatos que são realmente relevantes, né? Mas isso continua acontecendo até hoje. Nós temos dois Sim, exemplos clamorosos. A fraude contra os aposentados do INSS, que é uma fraude que veio sendo perpetrada desde 2016, foi tudo armado, de exatamente. quase 10 anos. E essa fraude do Banco Master. Como é que Sim, tudo isso aconteceu? Onde é que estava a bandeira? Onde é que estavam os repórteres da área de previdência social? Não
de nada. Os repórteres da área financeira, posso imaginar que eles estão na redação ligando para Para suas as fontes. fontes. Existe um É, esporte mundial, que é controlar a imprensa, enganar a imprensa, mentir para a imprensa. Quando eu faço as minhas palestras para estudante, eu falo sempre assim, não acredito em ninguém, zero. Todo mundo mente para repórter, todo mundo mente para a imprensa. Você não pode dar uma declaração e achar que aquilo é uma verdade. Então, isso que aconteceu. Como é que os tem repórter que gosta de notícia, repórter que gosta de dinheiro. Você não pode dar é. dinheiro para o repórter que gosta de notícia, nem notícia para o cara do repórter que gosta de dinheiro, né? Você tem Quando que organizar. perguntaram qual era o segredo dele para estar sempre bem com os jornalistas, né? Ele Então, disse isso. nós somos muito ingênuos, perdemos a Agora, oportunidade. Agora, tem mais uma coisinha importante aqui também, que está um pouco ligada à questão da imprensa alternativa, do qual eu participei durante muitos anos, é que nós não conseguimos no Brasil fazer, mesmo na época que não tinha internet, nós não conseguimos fazer um órgão de imprensa, digamos, com ideias mais populares, que fosse de centro-esquerda, ou que fosse de centro ou de esquerda, nada disso. Quando veio 64, nós tínhamos os quatro grandes diários, né? Jornal do Brasil, Globo, Folha, Estado, Correio da mais Manhã. mais o Correio da Manhã e mais os jornais de Samuel Weiner, né, da última hora. Quando nós saímos quando voltou, caiu a ditadura em 85, nós tínhamos só quatro grandes jornais. Nem o Correio da Manhã não existia mais e o Samuel Weiner tinha morrido, sei lá, os jornais E o Jornal do desapareceram. Brasil estava agonizando. Estava agonizando. Então, nós não conseguimos, durante todos aqueles anos, fazer alguma coisa que fosse. Eu sempre tive o sonho, quando eu trabalhava no Jornal Movimento e no Opinião, eu sempre tinha o sonho assim: na hora que tiver a democracia, nós vamos sair desse negócio de semanário e tudo, nós vamos ter um diário. Isso é da tendência natural, num processo de redemocratização, que surja algum órgão de imprensa da força mais democrática, mais à esquerda, que se mantenha. Foi isso que aconteceu com Le Monde quando estava terminando a Segunda Guerra Mundial, né? Em 44, assim que se viu, assim que os alemães foram expulsos de Paris, foi criado o Le Monde, que surgiu como um jornal que cresceu. Mesma coisa o El País, que também foi feito durante o processo de democratização da Espanha. Eu achava, tinha certeza que a gente ia conseguir fazer isso, mas nós não fizemos. Por quê? Porque não é só a repressão, porque os jornais aqui, todos da imprensa alternativa, fecharam por três motivos. Um pouco a pressão policial, censura, etc. e tal. Um pouco as questões financeiras, a falta de dinheiro, etc., o boicote, não tinha anúncio. Mas terceiro é a divisão da esquerda. Aqui a gente se divide. A gente se divide o tempo todo e não conseguimos fazer. Quando chegou o processo, mesmo quando teve os rachas lá no Jornal Movimento e tudo, em 80, ou um pouco antes, quando já se via que a ditadura estava entrando na sua fase final, em vez da gente se organizar para fazer uma coisa única, cada um saiu para o seu lado para fazer o seu próprio jornalzinho. Ficamos com vários jornais e todos morreram, sufocados por essas três questões: divisão, falta de dinheiro e repressão. Nós não conseguimos fazer isso. Eu sonhava, sem brincadeira, que eu sonhava até com gráfica. Eu não tinha gráfica. Você que fez o jornal, você sabe que gráfica era importante, você tem que ter a gráfica naquela época, né? Assim, a gente tinha que toda hora ficar achando gráfica, aquilo custava um dinheirão, eu falei assim, vamos conseguir uma gráfica. Vamos fazer uma gráfica, não conseguimos fazer uma gráfica. Nunca tivemos uma gráfica, nenhum jornal teve gráfica. Todos nós dependíamos das gráficas que existiam, dos jornais que existiam aí.
Mas então Tonico, falhamos também. o Mino Carta com o jornal A República não tentou Ah, preencher esse espaço aí? tentou, mas não deu certo, mas tentou. Ali não sei por que teria que analisar mais. Foi uma experiência tão curta e pouco estudada, né? Talvez fosse o É. caso da gente dar uma olhada nisso aí. Talvez fosse o caso de dar uma olhadinha ali no que foi que aconteceu, porque tinha os melhores profissionais possíveis. O Mino é um cara que sabe fazer uma publicação. Eu acho que o Mino foi um cara super importante para nós aqui, independentemente das posições políticas dele. Ele Certamente. trouxe para nós, da nossa geração, nós sabemos o que ele fez. Mesmo começando lá na Quatro Rodas, quando ele começou a fazer uma revista de uma maneira um pouco melhor, depois que ele fez a edição de esporte do Estadão, depois o Jornal da Tarde, depois a Veja, foi tudo uma escola muito grande que ele fez. Ele sabia fazer e ele ali fracassou. Por quê? Eu te digo que eu não sei e seria um bom tema para estudos aí, da universidade. Alguém devia fazer uma tese sobre isso. Perfeito. Tonico, Elmar, só ah, o Ricardo está um bom tempo esperando para falar ali. Não sei se, tá. Ricardo, Então tu tá, entra nesse. ficha 2. Tá, combinado. Tu entra nesse O, diapasão o, aí. o Tunico, eu queria voltar um pouquinho para a questão dos os conceitos de democracia e tudo mais, te fazer uma pergunta no seguinte sentido. Qual é a tua percepção sobre essa expressão ou essa visão da política brasileira chamada polarização? No teu entendimento, a polarização é uma palavra, um conceito que não faz sentido, porque nós não temos dois polos que se opõem, ou melhor, nós temos um polo que é um polo democrata, que pode ter todos os seus equívocos e seus defeitos históricos, e do outro lado nós temos uma extrema-direita que é antidemocrática. Então, na minha visão, esse negócio de polarização é uma narrativa construída. Então, em cima de todos os teus estudos sobre democracia, eu queria te ouvir a respeito dessa questão. Quando eu discuto isso, nas palestras que eu faço, eu digo a palavra tolerância. Embora a gente tenha, não possa ter, às vezes tem que ser intolerante com a tolerância, mas a tolerância é uma coisa que a humanidade esqueceu, não é só aqui. O fenômeno que nós estamos passando aqui, ele existe na Europa, existe nos Estados Unidos. Agora, nós perdemos o sentido da tolerância e de ouvir. Como isso como isso se resolve, eu não tenho a menor ideia. Eu até, às vezes, eu penso que a gente tinha que pensar, às vezes, analisar a nossa sociedade mais do ponto de vista da psicologia do que da política. Porque os conceitos hoje não são mais simples como a gente imaginava. A luta de classes, tem essa aqui, a burguesia, o proletariado, e aí, entendeu? Tem o sistema esse e aquele, não tem mais nada disso, é uma confusão muito grande. E o que está prevalecendo são a forma como as pessoas se comunicam entre si, como elas colocam a ideologia delas e como elas discutem e debatem um assunto. Agora, isso é uma pregação, você acredita? É uma pregação, porque ninguém leva isso para. Eu só faço isso, eu prego, eu falo assim, gente, tem que ser tolerante. Claro que tem limites, em algum momento a gente não pode ser tolerante, tem que ser intolerante. Mas, no geral, a gente perdeu a questão da tolerância, que eu acho que é fundamental, porque nós somos diferentes, nós somos. As pessoas são diferentes e elas precisam encontrar um jeito de se comunicar. Isso é a questão mais psicológica do que política, mas eu também não tenho resposta para isso, infelizmente. Elmar, tá. Não, essa questão o impasse em que chegaram a experiência alternativa Uhum. lá dos anos 70. Realmente a divisão foi um fator que influiu pesadamente. Mas, por exemplo, no nosso caso, na Cojornal, uma coisa concreta assim, nós tivemos desde o início uma divisão, assim, Sim.
uma dissidência, mas ela nunca conseguiu atrapalhar a atuação, as atividades principais. Sempre avançamos trabalhando com aquela dissidência, discutindo, resolvendo ponto a ponto e tal, e avançando. Ela só se tornou um problema sério, e aí houve um processo né, de retroalimentação quando a repressão começou a nos atingir, entende? Quando começaram a visitar os nossos anunciantes, e os anunciantes começaram a retirar os anúncios, e começou o dinheiro a ficar curto. Aí aquela dissidência que se conseguia levar, né? Não chegava a pôr em risco a atividade, ela se tornou quase decisiva, entende? Por essa coisa dialética. Faltou o recurso, a pressão de fora cada vez mais acentuada, e começa a surgir as ideias de solução. Não, tem que avançar mais, estamos recuando muito, estamos cedendo Sim. muito, blá, 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 entende? Então, eu acho o seguinte, essa coisa da... Mas eu queria perguntar, a minha síntese era a seguinte, o que que se pode, como experiência, como que se pode extrair dessa experiência anterior lá, no tempo da ditadura? Porque num momento bastante improvável, com um regime bastante fechado, esses grupos conseguiram produzir alguma coisa e conseguiram, esses jornais, esses alternativos, tiveram uma influência muito grande Muito grande. na própria Sim. imprensa, né? Influiu no noticiário deles, né? Que lições se pode tirar disso, apesar dos descaminhos que aconteceram nesse processo? Tem muitas lições. Infelizmente, a lição que prevalece é que não deu certo e que, no caso do Jornal Movimento, houve lá um racha muito grande, etc. e tal. Isso é o que. Só que esquecem que antes desse racha, que foi em 78, por aí, nós tínhamos feito o Jornal Opinião com uma frente grande. Nós trabalhamos lá de 72 até 75. E no Jornal Movimento, também uma grande frente de 75 até 78. Então, nós Muito temos aí importante. 6 anos de trabalho muito grande. O próprio Jornal Movimento, nós fizemos agora, foi feito aqui em São Paulo um ato dos 50 anos da Fundação do Jornal Movimento, aqui na Faculdade de Filosofia da Maria Antônia, lá no auditório. E lá, o pessoal que estava organizando aquilo pegou toda a coleção de jornal para ver quantas pessoas tinham passado pelo Jornal Movimento, sem falar a opinião, que para mim é sempre uma continuação, uma coisa da outra. Só no Jornal Movimento passaram 1.054 nomes, pessoas, ou escrevendo, ou contribuindo, ou trabalhando na redação, ou escrevendo apenas um artigo. 1.054. Eu tenho essa relação. Depois eu até passo para vocês essa relação de todas as pessoas que foram levantadas. Agora, então, ele teve um papel super importante. Eu lembro que uma vez o Chico Mendes, né, que o líder lá dos seringueiros lá do Acre, uma vez ele falou assim que ele estava lá tentando fazer o sindicato dele, e quando chegava o Jornal Movimento, eles se reuniam para ler o jornal, porque era a forma como eles tentavam saber o que estava acontecendo no resto do Brasil do ponto de vista da democracia, da luta democrática, da luta contra a ditadura. Era aquele jornal que chegava ali, não chegava nenhum outro. Então foi super importante tudo aquilo que aconteceu, a formação daquilo. Foi um projeto muito longo, muito grande, exigiu muito sacrifício. Para mim, por exemplo, porque você sabe que essa linha do tempo minha começa em 67, quando a gente faz o primeiro semanário dessa mesma turma do Raimundo, do Bernardo e tudo. Começa em 67, quando a gente faz um jornal para o Grêmio da Filosofia, para o centro acadêmico, um jornal que foi em banca, um semanário, chamava Amanhã, feito com profissionais e tudo. Foi onde eu comecei no jornalismo, foi fazendo isso, em 67. Eu tinha 20 anos. Então, começa aquele trabalho ali, e aí ele segue e ele é todo um trabalho na tentativa de colocar alguma coisa diferente, de fazer a luta levar a informação que era necessária. Acho que tudo isso foi tudo bem até um certo ponto. Em algum momento, a coisa começou
a degringolar, até porque, como você falou, tinha naquela época, 78, 80, já começou uma divisão muito grande na esquerda, em função de como que seria a frente, qual era a amplitude da frente que a gente deveria formar para lutar pela democracia e contra a ditadura. Então, tinha uns que queriam uma frente um pouco mais ampla, que incluiriam até, eventualmente, empresários democratas e tudo, e tinha outros que queriam uma frente muito mais estrita, restrita, muito menor. Isso era um debate infernal, infernal, e você deve ter visto isso no Cojornal, como se discutia essa questão. Era cansativo aquilo, Direto. direto, em reuniões intermináveis, e isso aqui, naquele momento, acho que houve uma conjunção de uma situação política com o início de uma liberdade. A gente só se reunia, como eu estava falando antes aqui, que a gente não tem a tendência de reunir como sociedade, como organismos e tudo, a gente só se reúne no velório, na pressão, quando a ditadura está mesmo em cima, nos matando, ou quando é carnaval. Entendeu? Mas esse é o espírito nosso. Eu não acho que a gente vai conseguir combater isso e mudar isso. A gente tem que saber o que que a gente vai fazer dentro desse espírito que nós temos da nossa sociedade, que ela tem outras coisas muito positivas na nossa sociedade. O fato dela não se fixar muito em alguma coisa é importante, principalmente quando tem uma direita antidemocrática forte, que ela não consegue dominar o país. Ela ficou 4 anos no poder aqui e não conseguiu fazer nada. Desde o começo do governo Bolsonaro, eu já tinha estudado o assunto democracia, eu falava para as pessoas, gente, não vai ter golpe, esquece golpe, não vai ter golpe militar, eu digo, não, não golpe, golpe vai ter, mas não golpe militar, esse negócio acabou, não existe mais, ninguém mais fala nisso. A coisa o golpe é dado por dentro, mexendo nas instituições e nunca no primeiro mandato de 4 anos. Em todas as histórias, na Hungria, na Polônia, em todos os lugares onde isso aconteceu, até agora nos Estados Unidos, é no segundo mandato que você consegue fazer as coisas. No primeiro, você tem que mostrar um pouco de confiança, ganhar um pouco o público e depois você faz as maldades, né? E eu falar para as pessoas, não vai ter, não vai ter, não vai ter, mas não adianta. Então, quer dizer, isso me fugiu um pouco. Quer dizer, a questão básica do Brasil é que a gente não consegue mesmo se unificar. E o fato, aliás, voltando, por que que a direita? O fato é que a direita também não consegue se organizar. Não é só a esquerda que não se organiza, nem só os democratas que não se organizam. A direita também não consegue se organizar. Vê a confusão que está lá aí com a direita agora, com o Flávio Bolsonaro e com outros. O que que eles vão fazer com o Flávio Bolsonaro agora, a direita? A direita que queria Tarcísio, né? Ou qualquer outro, o governador de Minas, ou de Santa Catarina, etc., tá aí. Eles não conseguem se organizar também. É uma coisa muito estranha do Brasil. Então nós temos que trabalhar com o povo brasileiro desse jeito, porque isso tem uma coisa boa. Se a esquerda não consegue se organizar e tomar conta do país, a direita também não. O Brasil é um país muito grande. Outra coisa que eu aprendi muito, que foi muito bom para mim a TV Globo, com o dinheiro que ela tinha, porque eu viajei o Brasil inteiro, conheço todo o Brasil. Eu viajei em tudo quanto é lugar que você pode imaginar. O Brasil é muito grande. Eu falava para as pessoas na época do Bolsonaro assim, gente, ninguém consegue dominar o país. Não existe essa possibilidade. A ideia de que você vai lá e toma um palácio na Praça dos Três Poderes e vai dominar o país é a coisa mais boba que eu já vi na minha vida. É tudo centros de poderes pequenos, em todos os lugares. Isso veio assim desde a época da colônia. Nós fomos formados assim. Nós fomos formados. Os povos originários se brigavam entre eles, cada um tinha a sua vida. Quando vieram os europeus, cada um tinha o seu lugar também. Tinha a Bahia e tinha o Rio de Janeiro. Nós nunca conseguimos fazer uma coisa grande que fosse fácil de você governar centralizadamente. Não tem. Então, isso é um fator negativo e um fator positivo. A direita também não toma conta. A não ser que a gente dê muito mole, né? Bortolom, você quer falar, Bortolom? Sim. Tonico, é o seguinte: o mundo hoje o que prevalece é mentira, começar pelo presidente da grande nação americana,
e se espalha aí mundo afora, Israel, Irã, Ucrânia, Rússia, todo mundo mente sobre as guerras que está envolvido. Eu gostaria de saber, através das redes sociais, eu gostaria de saber de ti até que ponto as redes sociais prejudicam ou vão aniquilar a democracia ou vão torná-la mais vulnerável ah, nesse momento aí da história. Já está acontecendo isso. Num primeiro momento, quando nós vimos a internet, a gente achou que ela ia democratizar, e de fato ela democratiza. Vários setores da sociedade que não eram ouvidos conseguiram fazer ouvir. Os evangélicos são assim. Por isso que eles dominaram rapidamente a internet. Eles não tinham o Estado de São Paulo, eles não tinham a Folha de São Paulo, o Globo, não tinham nenhum jornal na mão. Eles pegaram a internet e fizeram dali o seu meio de comunicação entre eles. E nós entramos, os democratas entraram extremamente atrasados, extremamente atrasados. A primeira eleição do Bolsonaro foi ganha basicamente com a internet. E não foi só com o empresário financiando, com aquelas denúncias que aconteceram, aquilo aconteceram mesmo, mas o que aconteceu foi que só a direita sabia mexer com aquilo. E nós não conseguimos fazer nada daquilo. Os democratas não sabiam fazer aquilo. Nós estávamos ainda tentando escrever com a máquina Hamilton, entendeu? Então, eles passaram na frente. E agora eu acho que não dá mais para voltar. Quer dizer, não vamos ter mais esse domínio. O que é um bom, de uma certa forma, porque também aquele domínio era falso, né? Nós tínhamos um domínio, o que existia nos meios de comunicação do Brasil era um controle muito grande de uma elite, que eu não digo que não é só a elite econômica, é a elite acadêmica, a elite política, a elite que é da jurídica, essa elite que domina o país, ela tinha o seu meio de comunicação e ela levava a sociedade com todos nós trabalhamos para isso aí. Em algum momento, quando a gente não estava na imprensa alternativa, a gente fazia isso. Tentava, de alguma forma, fazer o nosso trabalho, fazer alguma coisa melhor, evitar algumas coisas. Esse era o nosso trabalho, mas, no geral, como imprensa, como mídia, a mídia trabalhava para os donos do poder. E, e aí vem a internet, e eu pensei assim, bom, vai melhorar agora, vai ter mais gente, como aconteceu com a imprensa em 1400 e tanto. Vai agora melhorar, porque vai ter mais democracia, não é só a igreja, como tinha naquela época, só a igreja católica que dizia o que estava acontecendo no mundo. Eu achei que ia acontecer isso agora também, mas não aconteceu. E foi que nós nos atrasamos nisso e a direita soube se aproveitar mais. E agora está fora de controle, não tem mais o que controlar. Não acredito em controle. Eu não sei, eu acho que, como eu disse, o que dá para fazer agora, voltando um pouco, eu acho que a gente pode fazer uma mobilização da sociedade por pequenas coisas no começo, aqui a sociedade brasileira, ela tem que começar a se mobilizar por coisas muito concretas. Nós não podemos sair na rua, e ninguém vai sair na rua, você não vai chamar gente para a rua, dizendo assim, vamos fazer uma luta contra a corrupção ou pela democracia. Não, isso tem que ser coisas mais concretas. Pequenas vitórias acumuladas, elas podem dar uma segurança para a gente ir para frente. Por isso que eu sugeri essas duas coisas no início da nossa conversa. Vamos fazer uma proposta de controle do orçamento. Bom, como é que as emendas têm que ser feitas? Vamos convidar os economistas e juristas se reúnem em confiança e fazem uma proposta. Faz uma proposta e a gente pode, existe na legislação brasileira a ideia da lei de iniciativa popular. Ela tem, quando você consegue fazer essa lei, ela é obrigada, o Congresso é obrigado a tocar aquilo para frente. Como foi, nós temos a iniciativa popular que nós temos hoje é do orçamento, né? O orçamento foi uma lei de orçamentos municipais e tudo, né? Foi uma lei de iniciativa popular. E eu acho que se você fizer isso, sair na rua querendo isso, fazendo uma coisa muito concreta num movimento inicialmente pequeno, aí a gente pode, com o tempo, dar passos maiores. A mesma coisa é exigir que a justiça, não só o Supremo, tenha um código de conduta, né?
E também tudo isso está acontecendo porque a nossa justiça não funcionou, né? Mas são pequenas coisas que tem que fazer, mas tudo dá trabalho, dá trabalho. Não vai sair no grito, né? Ô, Tony, eu queria saber o que você acha das eleições de 2026. O mandato a continuidade do Lula está em risco. A inteligência artificial vai ser jogo pesado contra a esquerda. E me comente o seguinte: o orçamento nacional brasileiro está prejudicado pelo endividamento. 15% de juros representa 1 trilhão de reais por ano, que vai para a mão dos mesmos de sempre. Quer dizer, não é democratizado o uso do orçamento. É um tema muito vasto, mas eu acho que dá para comentar. Não está ouvindo, Tonico? Não, estou ouvindo, mas eu não entendi qual é a pergunta, Geraldo. Como está a televisão hoje? Geraldo, abre o teu microfone aí, Geraldo, para você fechar. Para evitar tumulto. Mas, não, eu queria saber o seguinte: o Lula tem chance de continuar ou você acha que a direita vai para cima com tudo e vai voltar? E a segunda coisa é o seguinte: a questão da grana. O orçamento ele é pequeno em face quer dizer, a dívida pública é muito grande, representa coisa de 10 a 15% do orçamento e vai para a mão dos mesmos de sempre, certo? Existe uma desigualdade brutal no Brasil e que o governo resolve pequenas coisas, como Bolsa Família, com investimentos aqui, ali, o Vale Gás, coisas pequenas e tal. Mas o grosso mesmo não se resolve, porque o dinheiro continua na mão da direita, da elite. Então, pegando essa última parte, voltando, a questão de como que o orçamento no geral do país é uma questão tão grande, tão complicada, que a gente não vai começar agora. Então, a minha ideia é que você tem que começar devagarinho, por algumas coisas que deem resultado. Eu acho que uma briga hoje nas ruas, uma mobilização para controlar as emendas, que isso não vai resolver. As emendas não vão resolver todo o problema do Brasil. Mas é uma coisa que é um lugar onde o dinheiro está indo embora, é uma luta que a gente pode fazer e ter resultado. Essa é a ideia. É ter resultado. A gente tem que começar a ter resultado de mobilizações para poder, com esse resultado, ir avançando para as questões maiores. Agora, com relação a outra questão, eu, eu tô, com- eu- o Lula está numa situação muito difícil. Terceiro mandato, sempre quando tudo que está acontecendo no país, esse noticiário todo, as pessoas acham que é realmente tudo culpa do governo. Olham, pelo menos acham que o governo não está fazendo o que tinha que fazer. E então está uma situação muito difícil para você, para uma reeleição. Há uma tendência o povo acho que vai ter uma tendência de mudança. Vamos mudar alguma coisa para ver se acontece alguma coisa. Então, nós estamos numa situação extremamente delicada e difícil. Eu tenho avisado as pessoas que eu posso, nos grupos que eu participo, onde eu tenho mais liberdade para falar, onde eu posso avançar mais no que eu penso, eu digo assim: nós estamos numa situação periclitante, periclitante. Nós temos que fazer alguma coisa. A coisa está muito difícil, eu sinto que está muito difícil. E o segundo mandato da direita aqui, ela já aprendeu como fazer, como governar. Um governo de direita, o próximo eleito agora esse ano, ele vai indicar 3 ministros do Supremo. Ela já tem 2, vai ter 3, são 5. Se houver a impugnação de alguma forma dos 2 que estão aí na Berlinda, que é o Alexandre e o Toffoli, aí teria mais ainda pessoas que poderiam ser escolhidas. Até eu acho que o Toffoli devia sair agora para o Lula, provavelmente por mais um lá. Até que seria melhor para nós.
Mas, enfim, vai ter esse é o golpe. É você mudar o Supremo. Por que acontece as coisas que acontecem nos Estados Unidos? Ele tem o Supremo na mão. Ele tem a corte na mão. Ele faz as barbaridades e a corte referenda. Um ou outro juiz tenta segurar, aí vem a corte e derruba a decisão do juiz. Então, nós estamos numa situação extremamente difícil. Nós vamos ter um Supremo tremendamente conservador nas questões morais, nas questões políticas, em todas as questões, e vai mudar o país. Acho que o país vai mudar, vai ficar um país conservador. E tem que falar para as pessoas. Temos que sair, fazer alguma coisa. Mas as pessoas continuam fazendo análises e não fazendo as coisas. E nós somos de uma geração já meio passada, né, velho? Tinha que ter uma geração nova aí para lutar contra isso. Não somos nós que já não estamos aposentados, que não estamos em nenhuma entidade, não somos dirigentes de nada, que vamos fazer alguma coisa. Nós fizemos isso o tempo todo. Todo mundo aqui fez o tempo todo na sua vida profissional. Nós brigamos pela democratização, pela participação popular. Isso foi a nossa briga o tempo todo. Enquanto a gente tinha o que a gente fazia resultava em alguma coisa, tinha algum resultado. A gente tinha algum poder mínimo, mas tínhamos. Hoje, nossa geração não tem mais. Tem que ver o que os jovens vão fazer aí. A gente só pode, Tonico, com a nossa experiência, dizer que algumas coisas dão certo e outras não. Tonico, é, Hum. outro dia eu tinha uma avaliação desse. Às vezes eu faço uma avaliação dessa trajetória. Eu tinha 20 anos, estava numa assembleia estudantil quando entrou no recinto um oficial com uma metralhadora, né? Era de noite, e disse assim: está encerrada a reunião, para casa sem comentários. Aí era dia 1º de abril de 1964. Daí em diante, me envolvi na resistência sempre, mas sempre foi derrota em cima de derrota, né? Deu golpe, deu em 64, depois deu 69, depois deu 85, depois, sabe, uma sequência de derrotas, deu Collor e por fim deu Bolsonaro, né? Mas outro dia eu ouvi o José Dirceu, claro que o José Dirceu é um político, ele faz as suas leituras, mas ele fez uma leitura interessante, assim, eles deram o golpe de 64, nós resistimos, eles implantaram o AI-5, nós Eu resistimos, acho que ele tem razão. entende? Mas você sabe que eu acho que ele tem razão. É? Nós resistimos o que foi possível. Você sabe que eu fiz a luta estudantil junto com o Zé Dirceu. Nós estávamos no mesmo partido político, que era. Você vê como é que a esquerda se divide? A gente já entrava num partido que chamava Dissidência do Partido Comunista. A gente entrava já numa É dissidência. verdade, é verdade. E eu lutei o tempo todo com o Zé Dirceu. Ele era um pouco mais velho do que eu, mas estamos juntos o tempo todo na Maria Antônia. Eu fiz jornais para ele da UEE, quando ele estava na UEE. E eu abriguei ele na minha casa, pelo menos uma noite. Levava ele, às vezes, na casa do Cláudio Abramo, que escondia ele também. Então, tive sempre uma ligação muito, muito forte com ele naquele momento. Eu acho que a nossa visão, que nós lutamos bastante, e morremos e nos sacrificamos em função disso. Nós, assim, quer dizer, eu perdi amigos. Meu melhor amigo de infância, que é o Luiz Eduardo Merlino, que é um jornalista, morreu com quanto? Com 22 anos, uma coisa assim, torturado no DOI-CODE. Depois eu perdi outros amigos na FAO, quando eu estudei arquitetura. Eu não sou, não fiz, não exerci a profissão, mas sou formado em arquitetura na FAO. E perdi amigos que eram no Molipo, que foram para Cuba, voltaram, morreram, como o Benetaço. Então, perdi. Então, quer dizer, mas nós lutamos. Poderia ter sido muito pior do que foi. Nós lutamos, até que eles eram obrigados olha só, eles eram obrigados a manter os jornais alternativos. Eles podiam fechar de vez, por que eles não fechavam? Porque aquilo também ajudava a gente não ir para a luta armada. Então,
Eu me lembro que uma vez eu levei o jornal Opinião, a gente levava o jornal para o material que a gente ia publicar naquela semana, eu levava lá na Polícia Federal, no Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, entregava lá para um major, esse material ia para Brasília, era cortado em Brasília, e depois eu voltava e pegava esse material cortado, com o que sobrasse a gente fazia o jornal Opinião. Uma vez eu entreguei lá para ele, não sei o que tinha acontecido aquela semana, e os sensores cortaram barbaramente. O próprio major, quando foi entregar para mim o material cortado, falou assim: pô, não vai dar para fazer um jornal. Aí ele falou assim: vocês não vão conseguir fazer um jornal, agora vocês vão ter que sair aí na rua para dar tiro e nós vamos sair atrás de vocês com dar tiro também. Assim, não, eu vou buscar mais material para vocês censurarem mais e eu vou fechar o jornal. Porque eles queriam que a gente fosse lutar no jogo onde eles ganhavam, que era a luta armada. E nós resistimos aqui. Foi um sacrifício grande das pessoas. Foi um sacrifício. eu- Foi. eu- no- a gente ganhava pouco, tinha o risco de prisão. Eu tive dois processos de segurança nacional com risco de ser preso. Eu ganhava pouco. Eu deixei de fumar, graças a Deus, porque não tinha dinheiro para comprar cigarro. Então, e trabalhando o tempo todo, virando 2 noites seguidas na gráfica para tirar aqueles jornais, eu acho que isso tudo resultou que, por exemplo, o Chico Mendes se sentia mais apoiado na luta dele lá no Acre. Isso acontecia no país inteiro. A gente conseguia mais ou menos manter o pessoal alerta que outras pessoas estavam lutando também. No próprio Recife, que tinha o Recife, como está mostrado no filme O Agente Secreto, ele tinha uma forma de luta muito interessante, que era da arte, né? Tinha Bumba Meu Boi, tinha Bumba Meu Boi de esquerda, você acredita? O pessoal fala assim: eu, para chegar no povo, fazer Bumba Meu Boi. Eu ia lá e ajudava os caras. Eu tinha que buscar vendedores de jornal lá, né? Para vender o jornal no Recife. Então, essa é a coisa que nós fizemos. Então, acho que o Zé Dirceu tem razão. Nós resistimos e o resultado, que foi 85, foi um resultado de uma luta muito grande. Nós não tivemos o controle do processo, né? O controle do processo ficou com o centro, com os democratas liberais, foram eles que tomaram conta do processo, porque eles é que tinham os meios e tinham os meios financeiros, os meios de comunicação também, os jornais e tudo. E nós não tínhamos nada disso, nós estávamos despreparados, né? E éramos poucos. Em 2026, e o Geraldo perguntou, e eu repito, 2026, esse desafio, né? O Lula com certo esse desgaste de seu terceiro mandato, né? O PT numa situação desgastante, numa posição desgastante, né? E, e a ameaça de um governo que tem que de uma direita que tende a alinhar o país com essa loucura do Trump, porque o que a direita vai fazer, na minha opinião, É, é alinhar o país às políticas dos Estados Unidos, isso mesmo. né? Isso mesmo. Então, a gente tem que torcer para algum erro do adversário, você sabe? Como aconteceu em 2022, né? Que o Roberto Jefferson recebeu a polícia a tiros Com a e a outra, granada. a outra maluca saiu atirando no centro de São Paulo. Então, aqui teve um fatorzinho ali importante ali, né? Fora as besteiras que eles fizeram lá com a epidemia, com a pandemia. Então tem que esperar algo. Não pode dar tudo errado só com as forças democráticas, tem que dar errado também para eles. Nós estamos um pouco na mão esperando alguma coisa de errado. A briga entre eles, fazer alguma coisa que aconteça, algum desastre que aconteça aí. Ô, Tonico, Tem que, para mudar o quadro. O quadro, se continuar desse jeito, é muito difícil. ô, Tonico, Isso aí, você geral. tem experiência suficiente para escrever um baita livro que junte aí jornalismo, é, sei lá, democracia. E na minha experiência pessoal, eu estou chegando perto dos 80 anos, eu acho que a gente exerce o jornalismo para depois virar escritor, né? Quer dizer, o jornalismo é um exercício prévio da literatura ou da história, né? E acho que a gente tem a obrigação de passar Tem. limpo as experiências da gente. Eu acho que
está no ar, mais ou menos assim. E Tá. você põe a sua experiência no papel. Então, eu estou tentando. Não vou escrever um livro completo, porque às vezes eu digo para as pessoas, eu prefiro comprar um bom livro que escrever um livro médio, né? E também livros sobre jornalismo, não sei se o pessoal vai comprar, entendeu? Eu não tenho. Eu tô pensando e estou fazendo umas crônicas que eu escrevo sobre temas e coisas, momentos que eu vivi e que demonstra nessa coisa o que que aconteceu com o Brasil. Contar a história do Brasil um pouco com as coisas que eu vi na minha evolução. E eu vou escrever algumas crônicas, já escrevi 5, vou escrever umas 30, aí eu não sei como é que eu vou fazer. Em princípio, estou escrevendo para as minhas 4 filhas e para os meus amigos, mas eventualmente a gente pode pôr alguma coisa na internet e tudo. Então, eu vou explicar, por exemplo, como é que eu conto para vocês. Por exemplo, tem uma crônica que eu escrevi que é bem legal, quando eu era muito moleque, e eu estava num colégio marista criança, e aí começou, a igreja do Colégio Marista começou a badalar o sino. Tum, tum. Aí a molecada entendeu e fez assim, sabe o que que era? Iniciava o luto pela morte do Pio XII, e a gente sabia que a gente ia ter uma semana de folga, entendeu? Isso um pouco para contar como que a pressão muito grande do catolicismo, em cima da religião muito quadrada em cima da gente, como que nos transformou em anticristãos, né? Quando nós fomos, a turma toda saiu dos maristas e foi para o colégio estadual fazer o ensino médio, que era, na época era o científico e tal. O diretor ficava louco da vida, porque todos viraram ateus, logo que saíram do colégio, e todos eram os maiores bagunceiros que você pode imaginar, e ele não queria ouvir falar de aluno que vinha do colégio marista, entendeu? Então, eu conto um pouco isso para contar como que era a sociedade brasileira. Como que era uma sociedade pequena, dominada por poucas pessoas, a maior parte da população estava no campo e a gente nem sabia o que estava acontecendo com elas. Por isso que aquele livro Torto Arado é bacana, o livro Torto Arado, que ele mostra que eu vi aquilo, você sabe que no final dos anos 80, no começo dos anos 80, eu ainda fui cobrir seca no Nordeste, e eu vi ali aquela situação da população que ainda vivia dentro do sistema de produzir para o meieiro, né? E prisioneiros dentro de uma área de um coronel, vivendo numa casa horrível. Eu entrei numa casa que não tinha nada. Eu entrei, isso em 81, 82, entrei na casa, não tinha nada, não tinha um grão de feijão, um grão de arroz. E a senhora, que tinha 8 filhos, estava ali fora da casa, com uma bacia, e cozinhando ovos de calango para dar para os filhos naquele dia. Aí eu fiz aquela pergunta boba, né? Que os repórteres que às vezes fazem pergunta boba. Assim, mas, Dona Maria, por que que a senhora teve 8 filhos? Ela falou assim para mim, porque Deus não quis me dar mais. Ela achou que eu estava criticando, que ela tinha filho, 8, menos só filhos 8. do que podia. Só 8. Ela achava que ali naquela. A mãe dela tinha tido 12 ou 17, por que que ela só teve 8? Entendeu? Deus não quis me dar mais. Essa era a situação do Brasil. Eu vou contar essas histórias, como que o Brasil mudou muito rapidamente, principalmente com a urbanização e essa industrialização rápida, inclusive dentro do regime militar, na ditadura, que houve uma expansão muito grande. Mas o Brasil já vinha crescendo desde os anos 20, ele vinha crescendo bastante, né? E mudando muito. Aí urbanizou e mudou muitas coisas. Então, as crônicas contam um pouco esse Brasil, contam um pouco como que é. Por exemplo, tem uma que eu estava com meu amigo que morreu, Merlino, eu estava voltando para Santos, sou de Santos. Nós estávamos voltando para Santos e a gente se sentia, a gente achava que a gente era existencialista, que a gente não queria saber de nada, e esse negócio de direita a gente não queria, esquerda também, porque esse negócio de partido dominar a gente sai para lá. E aí nós estamos descendo de ônibus, descendo de ônibus para Santos, com 18, 17 anos, 18 anos, tinha entrado na faculdade, aí eu falei assim para ele, Merlino, vou te dizer uma coisa que você não vai gostar. Eu entrei para um partido político, eu entrei para a dissidência do Partido Comunista. Ele olhou para mim e falou assim: agora vem a bronca, né? Um existencialista falando isso. Assim. Não, você entrou no partido errado. O partido certo é a Polop. Entendeu? Porque todo mundo, de uma hora para outra,
começou a se engajar nos partidos e como que muda a cabeça das pessoas. Até porque a universidade nessa época ela estava entrando gente pra caramba. Vocês, nós somos da geração que estudamos na universidade, que antes era só o pessoal da elite, elite, elite que estudava, ou fazia direito, ou fazia medicina ou engenharia. Imagina, não existia estudar filosofia, estudar arquitetura, estudar história, geografia, nada disso. Então, foi a primeira geração que entrou na universidade, isso foi uma mudança muito grande no país. Vou contar um pouco as mudanças que passaram pelo país, das quais eu fui vendo. Mas tem outras coisas também interessantes. Eu vou contar um pouco a minha relação com a Yara Yavelberg, com quem fui amigo. Vocês devem conhecer a Yara, né? Que foi, no final, ela estava casada Marca. com Lamarca, ela morreu assassinada lá em Salvador, e um pouco na época que o Lamarca também morreu. Eu tive com ela um pouco antes dela ir para total clandestinidade. Não era do partido dela, era da Polop, eu era da. Ela tinha saído da Polop para os outros partidos que saíram da Polop, eu era da dissidência do Partido Comunista ainda. E conversamos com ela, porque eram amigos, conversando sobre o futuro, não sei o quê. Foi a última vez que eu vi ela viva, porque logo em seguida ela se encontrou, começou a namorar o Lamarca, e foram para o Rio de Janeiro, e depois foram para a Bahia. Até essa história está muito bem contada, eu vou resumir um pouco essa história dela. E foi lá para Bahia e lá morreram. Depois, quando é que eu fui vê-la novamente? Quando houve o pedido para tirar ela, para fazer a exumação do cadáver dela lá no cemitério israelita, no qual ela estava na área dos suicidas, e a família queria duas coisas: tirar ela da área dos suicidas e, ao mesmo tempo, fazer uma nova autópsia, ou o que fosse possível fazer, para provar que ela não tinha se matado, ela tinha sido, sim, assassinada. E na hora que eles começam a cavar, e eu olho ali para baixo e tem o caixão, aí abre aquela portinha, ela estava lá embaixo, o caixão estava lá embaixo. Eu olho e eu vi ela. Eu vi a Yara de novo, com os cabelos grandes, o queixo proeminente que ela tinha. Sabe, são coisas assim, que são os traumas que a gente viveu. Claro que eu não tinha visto aquilo, alguma sinapse passou na minha cabeça que eu voltei para ela, entendeu? Ah, revia ela ali. Depois, tem mais os detalhes, que eu acabei brigando com os diretores do cemitério, porque eles também não queriam tirar, não queriam parar a exumação, etc. Mas isso é outra coisa. Eu vou contando essas histórias todas, são muitas histórias que tem, pequenas coisas, pequenas participações e tudo. Mas tem Tonico, esse muita livro, coisa triste. esse livro, que certamente sairá de todas essas histórias, poderá terminar com uma última crônica, último texto, falando do jornalismo atual e a influência da inteligência artificial. Como é que seria essa reflexão, Tonico? Você sabe que eu uso bastante inteligência artificial para pequenas coisas. Hoje mesmo havia uma discussão, alguém do. Eu tenho um grupo de discussão na Globo ainda, de pessoas da Globo, e alguém perguntou assim: mas por que esse ódio tão grande do Irã com relação a Israel? Aí eu falei assim: vamos ver aqui, onde é que eu posso buscar isso aqui? Aí eu entro no chat de GPT e falo assim: veja se você consegue 3 artigos de boa origem que falem exatamente sobre isso. Qual é a causa que leva o Irã a desejar o fim e a destruição do Estado de Israel? Me inventa 3 artigos. Ele mandou 3 artigos, você não vai acreditar, são ótimos, são muito bons. Aí eu passei para a pessoa, fiz até um resumo de um deles, passei para a pessoa, porque. Então eu uso muito para isso. E ela corrige texto também. Se é uma coisa que a inteligência artificial faz bem, é escrever. Ela dominou a escrita, é impressionante. É impressionante. Outro dia o New York Times fez assim, pegou 5 ou 6 exemplos de texto próximos, um escrito por inteligência artificial, outro por pessoa, por grandes cronistas da história. E você tinha que dizer qual que era feito por humano e qual que era feito por inteligência artificial. Dá meio a meio. Eu fiz o teste. Dá meio a meio. Tem metade você acerta, metade você erra. Porque ela é muito próximo e ela é boa. Ela consegue concorrer com os melhores escritores do mundo. Agora, o que você não pode fazer
é ela fazer o trabalho de você, né? Fala assim, me faça uma matéria aí sobre tal assunto. Isso não existe. E vai existir. Já Isso vai existe, existir. já se Já existe, coloca. já existe. Já É, existe. vai ter. Agora você tem que usar ela como uma ferramenta para você, sabe? Ela te ajuda muito, te resolve muitas coisas. Você pode pôr um texto lá e falar assim, me corrija a gramática. Ela entende mais de gramática de português do que a gente. Pode errar uma coisa ou outra, você tem que depois fazer uma revisão e tudo, mas ela faz. Ela traduz bem, enfim, você tem que usar aquilo como uma arma, né? E é um banco de dados poderoso, né? O banco de dados é que eu fico mais em dúvida, assim, sabe? Mas ele vai aperfeiçoar, porque a linguagem escrita já domina plenamente. O banco de dados ele pode ir em cima de vieses, sabe? É. Muito viés. Ele Mas pode entrar, esse ela É banco pode que, de. entregar é que, aquilo é que que, você é que, é quer. que, é que quando eu entrei no jornalismo, o banco de dados era um bastidor Opa. assim, onde botava os jornais da semana para te, era a única para te consultar o que tinha acontecido uns dias antes, né? E você usou também muito o almanaque da Abril, hein? Sim, mas Se máquina também. lembra? O Não, quando almanaque eu do fui, Abril, a gente. não. E quando eu fui para São Paulo, que abril já tinha o DEDOC na Veja, Que eu me beleza que era senti no aquilo. primeiro mundo. No Pô, sabe? primeiro mundo. Eu usei ali também. Nunca vi uma coisa igual. Mandavam cada pesquisa para nós, Agora inacreditável. outro dia, aqui em Porto Alegre tem uma discussão muito grande sobre a privatização da água. Aí eu botei ali no chat GPT, pô, onde é que está se discutindo a privatização da água? Ela Meu vai Deus do buscar. céu, ele me trouxe. E aí eu fui. Eu digo, quero os jornais que estão dando manchetes para a privatização da água. E ele me trouxe uns 40 jornais, inclusive os É. jornais de Londres, aonde começou toda essa história de Sim, privatização da sim, água. exatamente. Eu disse, onde é que eu teria isso? Aí eu fui Então, acho que checar a nos gente jornais. nós temos que aprender a usar Aprendeu bem, já? e não usar do jeito bem, tranquilo, e não usar aquilo como substituto Não, nosso, da nosso pensamento. tem que ter muito critério, eu acho. Muito critério, muito E critério. mesmo o desse banco de dados, ele tem Tem problemática, né? viés. Tem. Hoje Eu sempre mesmo, eu tenho que checar sempre. hoje Ele pode mesmo entregar o que Alberto você Vilas, quer. hoje mesmo Ah, sim, Alberto é. Vilas publica É. naquela letter dele, O Sol, que ele perguntou para a inteligência artificial onde é que andava o Papa Leão XIV, porque ele está omisso nessa questão toda de guerra, né? Especialmente essa Estados Unidos contra Irã, Estados Unidos e Israel contra Irã. Aí a inteligência artificial respondeu para ele: não existe esse Papa Leão XIV. O último foi o fulano, Leão XIII, no ano tal, 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 tal. Aí ele insistiu na pergunta e a inteligência artificial respondeu que isso era uma fake news, que existisse um Papa Leão XIV nos dias de hoje. Então, No co- é, então então eu uso tomemos para isso cuidado. aí. Eu uso muito coisa muito precisa que eu sei que ele não vai, que a inteligência não vai tentar me enganar sempre, mas eu vou buscar, mas é uma coisa que vai enganar menos do que outros lugares. Mas aproveitar, tem que aproveitar, senão a gente vai ficar muito para trás. Tive agora recentemente em São José dos Campos, conversando com os repórteres da televisão de lá, da TV Vanguarda, e eles ficaram muito indignados quando eu falei que a gente tinha que usar. É engraçado isso, eu, velho, com 79 anos de idade, falando que eu usava aquilo como ferramenta para mim, e eles olhando assim para mim, meio criticando, que aí você vai tirar os nossos empregos, porque eles estavam pensando no emprego deles, estão começando na carreira. Nós não estamos pensando nisso, nós estamos pensando em escrever bem ainda, né? Falar, etc. e tal, que é o que nos cabe nesse mundo atual. E eles não, eles estavam pensando na carreira deles, ficaram indignados. Achei muito engraçado. Quer dizer, o velho está moderno e o jovem está reacionário, né? Porque ela está aí, o que que vai fazer? Mas usar com critério, eu uso. Tonico, tem alguma coisa que tu gostaria de ter dito e ainda não conseguiu dizer aqui para nós? Antes de Eu vou só falar um encerrarmos? pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre democracia, que quando eu fiz o meu curso, ministrei um curso de democracia, eu falei exatamente o conceito de democracia, que é, que é do Yasha Monk, que eu acho que é o que melhor escreve sobre esse assunto. O Yasha Monk ele diz o seguinte: democracia, ele faz o conjunto de democracia e liberalismo. Democracia, ele diz, é o conjunto de instituições eleitorais que garantem que as visões populares serão traduzidas em políticas públicas.
soberania popular. É isso aqui, né? Conjunto de instituições eleitorais que garante que as visões populares serão traduzidas em políticas públicas. Liberalismo. Quando as instituições protegem efetivamente o Estado de Direito e garantem direitos individuais como liberdade de expressão, religião, imprensa e associação a todos os cidadãos, incluindo minorias étnicas e religiosas. Isso é o liberalismo. Democracia liberal. É um sistema político que é tanto liberal quanto democrático. Protege os direitos individuais e traduz as opiniões populares em políticas públicas. Esse é o melhor conceito que eu acho de democracia. Nós estamos muito longe dele? Bastante. Bastante, principalmente na questão mais de democrática. Até que liberalismo nós estamos bem. Hoje a Tá gente não bom. vai preso por questões políticas. Você vai preso por outras questões, mas. E se Vamos por você essa. for negro, você vai ser preso por qualquer coisa, se você for negro, né? Mas você não vai preso hoje, nós não tem tortura, não tem. Você fala o que você quiser. Eventualmente, um juiz quer pegar você, mandar uma busca e apreensão em cima do seu telefone, né? Como aconteceu agora lá, né? No Maranhão. Mas, no geral, a gente tem. A nossa falha não é o liberalismo. Nós somos ruins, mas é melhor. O que nós somos ruins é nisso, na democracia. O povo não tem, não se traduz, o que ele quer não está traduzido nas políticas que são feitas. Esse é que é o nosso problema. E não é uma questão de máquina. A democracia não é uma máquina que você põe aqui, liberalismo, isso aqui, e sai uma democracia, sai um Estado democrático do outro lado. Não sai. Não tem como. Então, acho que o conceito de que você tem que ter é um sistema em que os anseios populares estão lá transformados em política pública, isso é que nós temos que buscar. Da forma que for possível. Da forma que for possível. Não tem, o meio não importa, o que importa é o fim, nesse caso. A democracia Tonico, com participação. deixa eu fazer uma última questão aqui, Verinha. Uma última pergunta? Tá bom. Última pergunta. Não, porque no começo o Tonico falou nessa incapacidade de termos unidade em determinados momentos, essa compulsão pelas dissidências. E eu me lembrei que eu li num pensador português, eu acho que no Alexandre Herculano, num cara desses aí, ele dizia o seguinte: Portugal, um país minúsculo, com uma população diminuta, conseguiu ser uma das maiores potências mundiais porque os portugueses conseguiam uma coisa assim incomum. Eles conseguiam afastar as divergências e sentar em torno das convergências. Escolher o que nos une e o que nos separa, e sentar em torno do que nos une. Essa questão Exatamente. que o Tony colocou é isso, né? Porque Exatamente. E você pode até completar, Elmar, porque o Império Português ele foi substituído em um certo momento pela Holanda, pelo Amsterdã, e eles lá conseguiram fazer isso. Lá eles conseguiram unir a população em torno de. Não tinha rei, eles tinham lá um conselho de empresários, mas era melhor do que rei. Era um estado mais democrático, com mais abertura para tudo, e eles é que foram e acabaram tomando. Inclusive, só não conseguiram no Brasil, porque, como eu disse aqui, ninguém consegue tomar conta do Brasil. Então, aqui é que eles foram o Waterloo deles, eles não sabiam disso. Se eles viessem falar comigo, eu assim, não se mete com o Brasil, vai lá pegar Angola, Moçambique, qualquer coisa, mas aqui não, que você vai se danar. Foi o que aconteceu, né? Os portugueses se uniram com os indígenas para poder tirar os holandeses. Muito dizia o bom. Tom Jobim, não é para amadores. Não é para amador. Não é para amadores, de jeito nenhum. Valeu, E muito Tonico. obrigado, viu? Muito obrigado por terem me ouvido, essa paciência toda. E vamos continuar na nossa luta pela Foi democracia, pela participação popular. muito bom, Tonico. Então, Muito você bom. quer Muito falar? obrigado. Até uma Obrigado a próxima. vocês. Até uma próxima. abraço, Obrigado. pessoal.